Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o nono episódio, olha só que coisa linda. O nono episódio do nosso Que Jeito, Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. Estamos avançando e hoje o nosso tema é criatividade até nas contas, a tributação do trabalho artístico e cultural. Então esse é o nosso terceiro bloco, né, o nosso nono episódio. Nós começamos lá atrás, para quem está chegando agora, para quem está conhecendo agora a nossa série, nosso programa, nós começamos apresentando os pilares do programa: trabalho, cultura, empreendedorismo. Né? Depois nós fizemos um bloco sobre a formalização do trabalho artístico e cultural, onde nós falamos um pouco de como é que você vai lá e institucionaliza o que você faz, seja como MEI, como microempresa, ou se você está num projeto, numa ação que é sem fins lucrativos, numa associação, algo parecido. Né? E agora nós estamos no bloco sobre a tributação. Esse é um tema que a gente fala muito pouco ainda, né? Que nós deveríamos dominar. Claro, existem profissionais, como que nós vamos receber aqui hoje, que nos ajudam e muito e que tem que estar sempre realmente próximos da gente. Mas, de qualquer forma, nós deveríamos saber mais como é que isso funciona. Isso nos ajudaria, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, o nosso papel aqui no Que Jeito é um pouco levantar essas questões, né, que são importantes para a institucionalização, para o nosso trabalho, para que nós possamos viver do que nós gostamos de fazer. Porque a gente gosta do que faz, mas o desafio é conseguir ter sustentabilidade, é conseguir ter trabalho, é conseguir ter emprego, é conseguir gerar emprego, né? Conseguir fazer essa roda, né? Continuar aí rodando. E a partir disso, a gente conseguir ir conquistando espaços, inclusive espaços nas políticas públicas, porque esse espaço nas políticas públicas depende da nossa organização enquanto setor, depende da nossa legitimação, inclusive do nosso própria autoconfiança, porque muita gente que está nessa área não se vê enquanto trabalhador, né, e trabalhadora, enquanto uma pessoa que está ali numa profissão, e mesmo que viva disso. Então a gente precisa ir pensando um pouco nesse discurso, precisa entender um pouco que isso é importante. E é esse um pouco o nosso papel. Então, bom dia a todo mundo que está chegando. Queria aproveitar que já dá um beijo. Já vi aqui que o Remy, que é o nosso convidado de hoje, o nosso convidado do BIS, né? Segundo programa dele conosco, ele já está aqui. Um beijo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui com a Cactos e Carinhos, com a minha mãe querida, está fazendo formação na área, porque todo programa ela assiste. Mãe, te amo. Maria querida, produtora cultural, gestora, mestranda, uma experiência boa aí no Recôncavo. E outras pessoas também que estão chegando aqui, sejam bem-vindas e bem-vindos, somente quem está chegando novo. Nós tivemos um intervalo, né? Tivemos a Páscoa e aí nos optamos, né, por parar um pouco na Páscoa, porque, claro, acreditamos na qualidade de vida e era o sábado de Páscoa, a gente precisava também descansar um pouco. Mas hoje a gente recomeça, tá bom? Então, todo sábado, 9 horas, estaremos aqui com convidados que se predispõem a vir aqui sem receber absolutamente nada, para poder compartilhar um pouco, para poder trocar, para poder dividir a experiência deles com outras pessoas. Eu vou começar então, vou convidar aqui minha parceira no programa de hoje. Então, Que Jeito é um programa de extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e ele é feito, a equipe atual é Daniele Canedo, que sou professora da UFRB, Kátia Costa, Júlia Salgado, Gleice Canedo e Raquel Cury. Está aberto a outras participações, viu, Maria? Já te namorei outro dia, te mandei uma mensagem, se quiser chegar, é bem chegada. E aí hoje, a cada semana, nós temos um de nós participando aqui, né? Eu com convidado, convidada e mais uma das pessoas da nossa equipe. E hoje quem vai estar aqui conosco é a Júlia Salgado. Oi, Júlia, bem-vinda. Bom dia, como estamos? Adorei o cabelo de ladinho assim, ficou bonito. Enviesado, o povo pergunta se eu raspei.
Eu digo, tá difícil, eu boto. Tá linda. Hoje um dia chuvoso, né? Gostoso. É, menino, para ver se lava os males aí desses tempos, para poder a gente tentar leveza nisso aí e tentar ficar em casa mais, né? Eu sou uma pessoa que adoro chuva. Sempre gostei, desde pequena. Quando começa a chover, começa a ficar esse tempinho assim, eu amo, eu acho aconchegante, me inspira, eu trabalho melhor do que com calor. Agora, eu sempre que chove, eu lembro da Judith Butler, né? Que ela tem um texto que ela fala assim que a gente tem que conviver sempre com essas duas coisas, né? Às vezes você tá super feliz com uma coisa dentro de casa, na sua vida pessoal, mas aí você lembra que lá fora tem uma luta que precisa ser travada, né? E quando chove assim, não tem como a gente não pensar em quantas pessoas que vivem em situação de precariedade nessa cidade, né? E que quando chovem passam por situações muito complicadas. Então, ontem nos jornais estava vendo a história dos bairros, né, que estão totalmente alagados aí com esses problemas que nós temos de infraestrutura. E aí a gente fica pensando, né, como é que está a vida dessas pessoas hoje. Faz parte dessa nossa rotina, né? A gente diz assim, ai, que gostoso, um dia frio. Ai, meu Deus, tomara que isso não prejudique muita gente lá fora, que essas pessoas possam ter assistência, né? É triste porque a gente tem que viver sempre com a contradição do conforto da gente, da leveza do nosso estado, bem-estar e de pensar no outro, né? A disputa social está nas mínimas coisas. É, Às vezes não faz. que bom que a gente pensa assim, que mais pessoas possam pensar, né? Porque talvez se toda a população pensasse dessa forma, principalmente os privilegiados, quem tem essa estrutura, a situação Sim, poderia ser diferente, né? Porque teríamos mais gente lutando para que todo mundo tenha a mesma coisa. sim, sim, com certeza. A famosa, Julinha, a famosa o quê? a famosa empatia. Empatia, perfeito. Bem lembrado. Bom, vamos começar, né? Já que a gente está falando de luta, vamos falar da luta que a gente precisa travar no Antes que a gente se esqueça. Para quem está chegando, o Antes que a gente se esqueça é um quadro semanal. A gente começa o nosso programa sempre tentando repercutir um pouco, conversar sobre notícias que aconteceram ao longo da semana ou fatos históricos que é importante que a gente ressalte. Então, o que que você traz aí para a gente hoje, Júlia? Essa semana foi mais uma semana drástica de impactos aí dois ataques que mereceram destaque no governo Bolsonaro, que é a proposta de privatização da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, e a taxação dos livros. A EBC, no dia 16 de março, o governo aprovou a inclusão da EBC no Plano Nacional de Desestatização, junto com a Eletrobras. E isso tem sido uma frequência, né, da privatização dos nossos bens públicos, equipamentos públicos de fomento, e um ataque à comunicação é muito simbólico, né, para a gente. E também em relação à taxação dos livros, o mercado editorial já é tão complicado aqui no Brasil, já é tão caro, tão difícil, tão inacessível. E o governo federal, desde 2020, decidiu promover o aumento de preços dos livros do Brasil com a reforma tributária do ministro Paulo Guedes, que apresentou uma proposta de criar a contribuição social sobre as operações com bens e serviços, que vai eliminar algumas isenções de impostos, como a dos livros, que passaria a ter uma alíquota de 12%, o que deve gerar um aumento de 20% no preço final da compra dos livros. Essa semana, o tema voltou a ser discutido porque a Receita Federal apresentou um documento sobre a reforma tributária, no qual afirma que pessoas mais pobres, o absurdo maior é esse, assim, se tivesse algum argumento mais concreto em relação à economia, mas o absurdo é sempre pior. Afirma que pessoas mais pobres não consomem livros não didáticos e defende que os produtos sejam tributados, né? É realmente uma situação muito complicada. E, de acordo com a pesquisa, com dados de pesquisa de orçamentos familiares de 2009, o POF, as famílias com renda de até 2 salários mínimos não consomem livros não didáticos, e a maior parte desses livros é consumido pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos. Nesse sentido, dada a escassez dos recursos públicos, a tributação dos livros permitirá que o dinheiro arrecadado
possa ser objetivo de políticas focalizadas, assim como é o caso dos medicamentos, de saúde e da educação no âmbito da CBS. Esse é a justificativa deles, né? De que essa foi a pesquisa POF que eles usaram para justificar isso. É assustador, né? Porque é realmente uma política de extremo privilégio, né? De silenciamento a quem está nas bases produzindo informação e consumindo educação, né? Então, é uma política de restrição mesmo, né? Típico de governos, de estados coercitivos mesmo, de silenciamento da cultura, da educação, do acesso ao livro-leitura, né? E com justificativas sempre absurdas em relação à economia, sempre justificativas muito estupefatas para esse processo. É impressionante isso, né, Júlia? Porque desde que a gente começou o programa, né, são 9 programas, né, 11 semanas, na verdade, porque a gente teve lançamento e uma semana que não teve. É impressionante como a gente toda semana tem um ataque diferente. Toda semana a gente tem alguma coisa aqui para comentar, de alguma novidade do setor cultural, do setor artístico, da economia criativa, da educação, que o governo Bolsonaro decidiu eleger, né, como inimigos, decidiu estar sempre atacando. Então, hoje a gente está aqui comentando dois caminhos que reduzem acesso, né? Porque a discussão principal é aquilo que está lá na Constituição brasileira, né? O direito ao acesso e a realização. A cultura é direito, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, está na nossa Constituição brasileira. E lá diz o seguinte, que você tem que ter o direito aos meios de realização, então se você puder e quiser ser um realizador, como também você ter os meios de acesso. A privatização da EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, para quem não conhece, vai direto na questão do acesso à possibilidade de realização e de consumo. Porque a gente sabe, né, que o sistema audiovisual é um sistema controlado por grandes empresas capitalistas, ou seja, que trabalham visando lucro. A Globo, a Record, o SBT, por exemplo, se a gente pensar no sistema brasileiro de televisão, ele é todo formado por grandes empresas que controlam... Concessões públicas, né? Utilizando concessões públicas. Bem lembrado, né? Utilizam concessões públicas para atuar visando lucro. Sim. Logo, o que vai para esses canais, o que é exibido nesses canais, ou tem objetivos muito específicos, né, políticos e sociais desses grupos, religiosos e políticos, ou é lucro. Sim. Logo, se você não está produzindo audiovisual inserido nesse modelo capitalista de produção, inserido no sistema de lucro, você não vai ter espaço nenhum. Ter um canal público, ter uma televisão pública, é pensar acesso. Né? É pensar que a gente pode ter outros tipos de comunicação possíveis, outros tipos de diálogo, outros espaços de comunicação. A discussão sobre TV pública não é uma discussão brasileira. No mundo inteiro a gente discute televisão pública. Aliás, tem vários países que nem têm canais privados, que toda TV é pública. Ou sim. A gente defende... um conteúdo tão criativo, né, em relação ao audiovisual, em relação à TV, que tem uma diversidade tão grande, que pode produzir uma TV pública de qualidade, né? E é muita contradição. Exato, perfeito. Então, assim, a gente defende no Brasil que a gente tem os 3 modelos, né? A TV privada, com seus objetivos privados, a TV pública e a TV estatal. E a EBC é uma TV pública, né? E ela tem feito um trabalho incrível. Quem quiser, não dá tempo aqui da gente entrar numa discussão sobre a EBC, mas privatizar a EBC é reduzir esse espaço do direito cultural ao acesso, do direito à possibilidade de a gente assistir essa programação, mas também da gente realizar, da gente se ver na tela. E aí tem essa outra discussão, para não me delongar muito na questão da EBC, porque eu acho que essa é uma luta que nós precisamos fazer. Então, a partir de agora, todos contra a privatização da EBC. A outra questão que nós precisamos pensar é a questão da taxação do livro, porque se a gente também tem na Constituição brasileira esse direito desde 46,
né? Inclusive, quando Jorge Amado era deputado, né? E isso aconteceu, e a gente passou a ter uma isenção do livro para que o custo do livro não fosse tão alto no Brasil. Ainda assim, a gente tem aí, como diz a POF, né, que uma parcela da população que tem uma renda mais limitada consome pouco livro de ficção, livro literário, livro que não seja didático. Ao invés do Estado estar dizendo, então vamos criar uma política pública para valorizar, ampliar e diversificar o acesso à leitura, eles dizem, bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos realmente pegar esses que ainda leem e impedir que eles leiam. Vamos reduzir ainda mais a leitura. Vamos encarecer em 20% o preço do livro, porque aí pobre não lê nunca mais mesmo. E eu acho impressionante isso, porque em todo lugar do mundo que eu conheço, o livro é barato, né? Na Europa o livro é barato, as pessoas têm acesso a comprar. É muito mais fácil, às vezes, a gente estando lá comprar um livro e é muito mais acessível. E aqui é sempre, e para a universidade, para tudo, é sempre um desespero muito grande dos estudantes, né, de poder consumir livre leitura, literatura. O acesso é muito difícil. E eles taxam, né? O mercado editorial já é muito difícil. A Kozak Naif fechou, uma das maiores editoras que existiam no Brasil, né? Muitas editoras fecharam em 2020, né? Então, assim, num ano tão difícil ainda mais, né? As livrarias fechando, né? Os brasileiros que adoram shopping center, que vão a shopping center, sabem que dos últimos anos a gente viu várias livrarias reduzirem de tamanho ou fecharem. E aí a gente está discutindo piorar ainda mais um ataque ao setor editorial. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Júlia, eu vou fazer o seguinte, ó, já que a gente está falando de taxação, eu já vou convidar aqui, vou chamar o convidado de hoje para você já dar um oi para ele enquanto que ele está aqui. Enquanto ele vai entrando, Júlia, vamos ler aquele textinho que define o que é o Que Jeito, né? O que é o nosso programa. O programa da gente, que jeito, né? É uma pergunta que a gente sempre faz quando nos vemos em uma situação que a gente não sabe o que fazer, que não existem muitas escolhas, que é bem o que está acontecendo agora. E é sobre isso que a gente quer conversar, né? Porque para tudo... Olha ele! Bom dia! Deixa eu terminar aqui de explicar o programa, e daqui a pouco ele dá um olá de respeito. Porque para tudo a gente está tendo que dar um jeito. As reformas trabalhistas e da Previdência se tornaram conversa para 2000. E mais dinheiro para empresário, menos trabalho para quem precisa do trabalho. O teatro, o museu, o cinema. Para quem não é estrela de cinema, isso tudo virou um grande problema. E depois da gente se perguntar que jeito, a gente viu que empreender é uma saída. Trabalho autônomo para garantir sustento, mais longas jornadas, porque ganhar dinheiro é dedicar tempo, né? Nenhum direito, porque carteira assinada virou uma lembrança do passado, uma ilusão, mas queremos pensar sempre uma solução, e essa é a função desse programa, um jeito antirracista, feminista, anticapacitista e sem LGBTfobia. Quer ajudar como a gente pode, a pensar como podemos fazer, todo o mesmo tema, toda semana, uma visita de um convidado especial, e todo sábado, 9 horas, aqui no Instagram de Dani. Se parece não haver um jeito, vamos todo mundo pensar um jeito de solucionar hoje. Hoje, o tema é que jeito? Criatividade até nas contas, tributação do trabalho artístico-cultural. É a segunda vez na semana que a gente recebe Remy. É muito raro isso, viu, Remy? Esse replay aí... Tudo bom, Júlia? Você ganhou aí uma reportagem. Aí, Remy é o contador mais estourado da Bahia, mais querido por todos os produtores culturais da classe artística. Eu acho engraçado, todo mundo que eu indico o Remy, todo mundo se apaixona. Você aqui de Júlia, novo. Engraçado, né, que Remy, ele é meio popstar, assim, né, porque as pessoas, eu acho que esperam, viu, Remy? Bom dia, bem-vindo! E as pessoas... esperam, quando fala assim um contador, elas esperam uma pessoa sisuda, né, assim, tal, séria, mas, né, numa certa faixa etária também. E aí, quando elas viram o Remy no programa, que disseram, as mensagens que eu recebi falaram assim,
Nossa, ele é competente, né? E bacana, explicou super simples. Ah, mas ele é gatinho, é fofo, é legal. Esse é o contador só aqui na Bahia para a gente encontrar um contador popstar influencer, né? Olha para isso, gente. É todo dia. A hora que ele quiser, Remy é uma pessoa muito gentil, muito amorosa. Então, a hora que vocês quiserem conversar, ele é uma pessoa muito solícita. E é muito raro a gente encontrar isso na cultura. Eu desejo hoje um lindo programa, uma ótima conversa. Mais tarde, daqui a pouco eu entro aqui de novo. Vou deixar aí vocês à vontade para fazerem milhares de perguntas, porque eu sei que vocês têm milhares de respostas também. Vamos discutir isso junto. Vamos dar um jeito aí nessas contas da gente. Um beijo, Remy. Até daqui a pouco. Obrigado, meu amor, pelas palavras. Eu lhe agradeço o espaço de novo. Bem-vindo de volta, Remy. Dani, obrigado você também. Ela estava se despedindo aí. E é isso, bom dia. Na outra vez que a gente se falou, estava um dia de sol, né? Estou vendo aqui pessoas amigas também, Luciana, Pri, Douglas, Mariana. Rapaz, só gente boa também que tá aí acompanhando a gente. E aí eu fico muito feliz com isso, com esse movimento todo. Eu estava escutando o que vocês estavam falando e assim, sabe, é muito bom que vocês estejam fazendo isso, porque a gente precisa circular informação, né? E as pessoas precisam de informação. Cada vez mais, gente, a gente precisa entender que informação, na verdade, tem gratuitamente. Você dá um Google, mas existem ferramentas de busca e tudo, artifícios, ferramentas que às vezes nos empurram para respostas ruins, respostas que são automáticas, e a gente precisa entender que o que serve para o outro pode não servir para a gente, né? Então, cada um de nós tem uma história, tem uma demanda, tem uma dor, e a gente não pode fazer uma terraplanagem assim, né? E tratar todo mundo como se tivesse as mesmas coisas. Então, falando sobre um pouco, antes da gente entrar no assunto, eu acho que é uma coisa muito importante que as pessoas saibam, né? No Brasil, existem burocracias, né, que são forçadas para que a gente tenha uma hegemonia de poder, né? Para que o poder fique concentrado. Esses grandes grupos, eu vi uma reivindicação feita por um sindicato da área de telecomunicações, dizendo que se não houvesse um benefício fiscal, a continuidade de um benefício fiscal, que a empresa teria que demitir as pessoas. E eu fui ver o lucro dessas empresas de telefonia, né? Tirando uma só que estava em processo de recuperação judicial, mas todas as outras lucraram absurdamente. E aí eu fico imaginando se realmente as pessoas que fazem a roda girar, né? As pessoas que estão ali trabalhando bastante, se dedicando, se elas realmente deveriam ser as pessoas punidas, né? No final dessa conta, né? Que passa o trato, como demitir gente porque não tem o benefício. E aí, essa questão do benefício, que geralmente ele é cedido para essas grandes empresas, esse custo vai ser pago, né? Esse custo vai ser pago por alguém. E nós estamos já vendo quem é que está pagando isso. São as pessoas que, infelizmente, não tem o lobby, né? Não tem o recurso para ir lá e comprar as medidas provisórias e as coisas todas. Então, é uma centralização de poder gigantesca. E uma dessas coisas é a burocratização mesmo. Enfim, era só isso. Não vou me alongar. Mas é muito bom a gente começar falando disso, né? Chamando a atenção de que entender esse sistema é poder, né? E que as dificuldades desse sistema e o afastamento entre nós e eles, né, é proposital, é político. Porque às vezes as pessoas acham que as coisas são como são. Não, as coisas foram organizadas para ser como são. E foram organizadas principalmente para separar uma parcela da população desse controle das coisas. Então, o afastamento da política, o afastamento dos assuntos mais administrativos, dos assuntos mais aí dos tributos, né, da forma como esse sistema funciona. Quanto menos souber, melhor.
Essa é a lógica, né? Quando você pega uma informação sobre uma obra, vai fazer uma obra em tal lugar. Aí você fala assim, vai fazer agora o porto, né? A estrada de escoamento, Caetité e Ilhéus. O que está envolvido nisso? Né? A gente sabe muito pouco das coisas, porque quanto menos a gente souber, menos os interesses públicos vão ser colocados nessa conta e mais, né, determinados interesses vão estar ali priorizando as ações, né, refletindo na priorização do que de fato é feito. Então, assim, como você começou falando, adorei, né? Conhecimento é poder. E aí, falando nisso, né, para a gente já começar, agradecer mais uma vez por você ter vindo de novo. Depois da sua live, que era o final de um bloco, a gente resolveu fazer um novo bloco, né? Então, assim, estamos com você hoje aqui. Nós vamos falar. No episódio passado, nós falamos muito sobre a tributação dos MEIs. Então, quem está aqui hoje, ou quem está assistindo o vídeo no YouTube, ou no podcast, ou posteriormente aqui mesmo no Instagram. Se você não assistiu o episódio anterior com Remy, assista, porque é muito bom para quem tem um MEI, né, para quem é microempreendedor individual e quer entender um pouco de como é que funciona esse sistema. Hoje nós vamos focar nas empresas. Claro, o MEI também é um tipo de CNPJ, mas é, né, autônomo individual. Claro, estou falando autônomo individual, pode ter um funcionário, mas a gente já entendeu que a gente está falando hoje de uma coisa um pouco maior, né, das pessoas que têm uma empresa com funcionários, de uma microempresa, de uma empresa de médio e grande porte. Né? Então, vamos entrar agora aí na tributação desse sistema. Por exemplo, se eu tenho uma produtora audiovisual, né, e tenho lá meus funcionários, e produzo filmes, se eu tenho uma pequena editora de livros que não é MEI, porque já tem um determinado tamanho, né, se eu tenho um grupo de teatro que, entre outras coisas, faz contratos com escolas, porque dá aula de teatro nas escolas, né? Um grupo de capoeira que também está ocupando esses espaços aí, com alunos desse grupo que dão aula de capoeira nas escolas, pessoas que fazem outros tipos de trabalho, consultoria, vendem produtos, mas numa escala um pouco maior do que a escala do MEI. Então, hoje, esse é o nosso tema. Por onde é que a gente começa? Eu acabei, sabe o que é importante? A gente acabou não te apresentando. E eu vou apresentar sim, porque é importante. Talvez alguém aqui está chegando agora, então deixa eu falar aqui rapidamente. Remy é contador, né? Se vocês já sabem. Ai, agora travou aqui. No final da live eu falo. Aquela lista do seu currículo travou aqui da minha pesca, mas a gente fala no final. Mas vamos começar então, Remy, né, por onde, assim, pensando o que difere na tributação do MEI, que a gente falou na semana passada, mas hoje falando desse tipo de outros negócios no campo das artes e da cultura. Maravilha. Se você quiser, eu mesmo posso falar do currículo. Pode ser, pode ser. Pode ser. Então, eu trabalho há quase 15 anos somente nessa área cultural, na área de entretenimento. Já trabalhei em algumas produtoras, né? Então, tenho um pouco de experiência nessa parte de entretenimento, do lazer, da cultura. E tenho cada vez mais voltado para a parte cultural, parte independente, porque onde eu percebi que existe uma carência muito grande, né? Porque os grandes grupos de entretenimento, eles têm acesso e condições de pagar equipes para cuidar, né? Para cuidar da parte burocrática, para terceirizar. E às vezes o produtor cultural, o menor, o artista independente que está começando, ele não tem às vezes essa oportunidade de bancar essa estrutura, né? Então, eu tenho cada vez mais me direcionado para esse público, porque é onde está a carência, né? E a gente precisa entender que no Brasil, nós somos carentes de muita coisa, de muita informação, de muito serviço de qualidade, de produtos de qualidade, e voltados para atender problemas, né?
todo mundo tem problema e eu acredito que a gente deve sempre procurar solução para isso, porque é uma forma de empreender. O empreendedor, né, ele é isso, esse personagem que vem para tirar a dor de alguém. Então, eu acredito muito nessa necessidade, né, da gente poder compartilhar e crescer todo mundo junto, né, atender essas demandas. Então, vamos lá. O que a gente pode, onde a gente pode começar? Falei meu currículo. Pronto. Maravilhoso o seu currículo. Vamos começar então falando assim, que impostos, taxas, tributações incidem nesse tipo de negócios que a gente falou. Então eu tenho um negócio de médio para grande porte na área artística. Todos eles, né? Uma banda que, né, tem a sua estrutura fixa, com funcionários, uma pequena produtora audiovisual, uma editora de livros, né? Um grupo, por exemplo, desses de capoeira que hoje está organizado para atender essa demanda das escolas, ou de, enfim, um grupo. A gente hoje não está falando daqueles trabalhos no campo que funcionam no sistema sem fins lucrativos. A gente está falando das pessoas que montam empresas com fins lucrativos. Primeira coisa, assim, quais são os principais impostos, taxas e contribuições que essa pessoa tem que pensar? Porque talvez a gente esteja falando aqui com alguém que é MEI, que o negócio está crescendo, que está pensando, ou alguém que já tem, mas que também não domina muito isso, quer entender, né, como é que, para onde vai. Vamos lá. No MEI, a gente falou longamente, né, da outra vez, e aí gerou essa necessidade de um novo programa. Se você está perto de atingir os R$ 81.000 de faturamento, né, ou você acredita que a atividade que você tem no MEI já não comporta, né, já não tem mais ali, você precisa migrar, você precisa crescer, não só por conta do faturamento, às vezes até pela demanda do próprio contratante, né? Sim. A Ancine, por exemplo, ela não contrata MEI. Isso. Então, não é o verdade? audiovisual é um ótimo exemplo, perfeito. O audiovisual tem sofrido muito, porque eu acredito que não há problema nenhum em contratar o MEI, né? E aí, infelizmente, algumas pessoas, inclusive eu tive uma cliente que ela teve que migrar, né, por conta de um projeto que a Ancine ia contratar, e aí não aconteceu e ela teve que custear a baixa da empresa e pagar algumas taxas, e isso é muito desagradável, né? Mas então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu já estou me colocando aqui à disposição, como eu fiz na semana anterior, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, ficou algum tipo de dúvida aqui na live, fala comigo, tem um inbox aí, tem um Instagram, e a gente pode alinhar essas coisas, essas informações. Então eu sugiro que as pessoas até anotem, né, o que vai ser dito aqui, se puder pegar uma folha de papel, se puder anotar isso no celular em algum lugar, isso é muito importante, tá? Então vamos nessa. No MEI nós temos uma situação que é o CIMEI, né? O CIMEI é uma tributação única, tá? Você vai pagar aquele INSS ali mensal, é a sua única obrigação, tá, de pagar aquele valor. E dentro daquele valor, além do INSS, que corresponde a 5% do salário mínimo vigente, né, naquele período, ele tem uma tributação de ISS se sua empresa for de serviço e uma tributação de ICMS se sua empresa for comércio, né? Se você tiver comércio e serviço, você vai ser cobrado das duas formas, mas são valores que eu considero muito irrisórios. Então, você não vai pagar mais nada além disso, né? Além daquele valor. Se você ultrapassa esse valor de R$ 81.000, então é obrigatório que você faça a informação de desenquadramento, tá? Para que você saia do MEI. E nesse momento você começa a ter algumas obrigações que passam a ser cobradas taxas como a TFF, tá? Que é uma taxa anual, é a taxa de fiscalização de funcionamento. E essa taxa, ela é cobrada ali março, abril, maio, né? Você pode dividir em até 3 parcelas isso. E esse ano eu já soube que a Prefeitura de Salvador tem um projeto para postergar para o final do ano essa cobrança. Então, quem desenquadrou aí no MEI, ou pretende abrir uma empresa, ou abriu uma empresa aí no início do ano,
fique atento a essa taxa, porque muitas empresas não se atentam a essa taxa. Ela costuma chegar no endereço da empresa, mas isso não é regra. Às vezes chega, às vezes não chega. Então é muito importante ficar atento a essa taxa, porque ela pode, enfim, levar o nome da empresa e da pessoa para o CADIM, se não houver o pagamento na data regular. E isso pode ocasionar, o CADIM é como se fosse um SPC da prefeitura, tá? Resumindo, é isso. Então, quando você não paga um débito de âmbito municipal ou federal, até existe um CADIM e ele ocasiona uma negativação do nome do empreendedor. Então, isso é muito delicado, porque o empreendedor ele precisa ter o nome dele zerado, certinho. Porque se ele precisar de crédito para expandir, se ele for do audiovisual e precisar comprar um equipamento, alguma coisa, e precisa de um financiamento de equipamento, alguma coisa assim, ele vai precisar ter o nome limpo. Sim. Eu recomendo que sempre fique atento a esse tipo de taxa, né, que é a TFF anual. Deixa eu aproveitar e te perguntar, a TFF, ela está ligada a um espaço físico? Ou qualquer, por exemplo, é mais para quem tem um espaço cultural, uma empresa que está localizada num espaço físico? Sim, né? Porque, de qualquer forma, qualquer microempresa tem que ter endereço, então, sim, né? Associando as duas coisas, não é isso? Exato. A TFF, na verdade, ela é cobrada, basta ter a inscrição municipal. E todas as empresas elas são obrigadas a ter uma inscrição municipal. Mesmo que a empresa não seja um espaço físico, né? E eu vou tentar explicar brevemente aqui, que assim, existem, por exemplo, se você tem uma produtora cultural, produtora musical, você consegue ter um endereço que a gente chama de escritório virtual, tá? Sim. O que é o escritório virtual? É um espaço físico real, né? Uma sala, e que ela tem autorização da prefeitura para que várias empresas fiquem naquele mesmo espaço, tá? Só para colocar o endereço da empresa, tá? Porque a produção musical, a produção cultural, existem serviços que não há necessidade real de você estar naquele lugar para exercer. Então, se eu estiver no telefone, estiver em qualquer lugar do mundo, eu posso exercer o meu trabalho, né? Como produtor, enfim. Porém, no caso que você trouxe, de uma escola de capoeira, essa empresa ela vai precisar de um espaço físico, né? A capoeira a gente não pode fazer de forma... Quer dizer, pode fazer de forma virtual, mas vamos falar do formato físico, né? Que é o mais comum. Então, vai precisar de um espaço físico. Esse espaço físico, tá? Que você pretende colocar o endereço da sua empresa, ele precisa ter, dentro do IPTU, a designação de comercial. Não pode ser um imóvel comercial, porque o MEI permite. O MEI permite que você coloque no seu endereço, né? Mesmo que seja comércio e tudo, você tem como colocar, porque é uma simplificação que foi feita específica para o MEI. Isso não se aplica a uma empresa que desenquadrou do MEI, tá? Independente se for ME ou se for EPP, né? Uma empresa microempresa ou se for uma empresa de pequeno porte. Então, isso é muito importante. E aí, a primeira taxa que eu posso falar, o cara, é a TFF. E a segunda é o alvará, né? Quando você vai migrar para uma empresa ME, né, microempresa ou EPP, empresa de pequeno porte, você vai precisar de um alvará, e quem vai te dar esse alvará de funcionamento é a prefeitura, né? Então, são taxas que são cobradas, né? E que o empreendedor ele tem que estar atento, e antes de pensar em fazer qualquer coisa, abrir uma empresa, ele precisa pesquisar antes para saber quanto é que ele pretende gastar com isso. Porque tanto a TFF quanto o alvará, que são taxas, né, elas vão variar de acordo com a atividade que é exercida. Então, uma tabela, né, existe uma tabela tanto para a TFF quanto para o alvará, que a depender do porte, né, se é ME, PP, e a depender da atividade exercida, né, se for produção cultural, produção musical, escola, né,
você vai ter taxas diferenciadas, entendeu? Então, assim, você pode sair de... Só para exemplificar, a área de ensino, você vai pagar aí em torno de R$ 400 no mínimo, TFF, e a depender do faturamento do Ano corte, por ano. por Por ano. ano. Por ano. E você pode chegar a valores muito maiores, que isso vai depender, é claro, do seu faturamento e do porte da sua empresa. Tá? Então, assim, é algo que é para ficar atento, porque quando a gente vai abrir a empresa, ou fazer a migração da empresa do MEI para um porte de empresa diferente, isso às vezes não é dito, ninguém fala isso para o empreendedor, e aí ele só vai dar conta 1 ano depois, 2 anos depois, quando chega uma carta da prefeitura dizendo que ele está devendo, e isso já está numa cobrança bem incisiva, né? Uma cobrança ali quase que judicial, né? Então isso são as duas taxas que eu recomendo que o empreendedor procure se informar. Pode falar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Faz diferença, então, na hora de se inscrever, de registrar essa empresa, por exemplo, ao invés de botar cultural, digamos esse exemplo que a gente usou, né? Uma escola de capoeira que resolve fazer esse registro como microempresa ou EPP, empresa de pequeno porte, porque nos contratos que está fazendo com as escolas particulares da cidade, as escolas exigiram isso. Não sei se é a situação específica, mas estou dando um exemplo aqui. Bom, a finalidade desse grupo é cultural, porém vai estar trabalhando com educação. Isso faz diferença nesse imposto? Por exemplo, é bom avaliar isso, se é a finalidade geral ou se tem uma finalidade, digamos assim, transversal que facilita e reduz essas taxas? Pronto. Para tudo na vida, a gente tem que ter uma percepção de que a gente tem que ter um propósito, a gente tem que entender que não dá para fazer as coisas de forma avulsa, né? Então, eu acho que, antes de mais nada, antes de pensar em abrir um CNPJ, eu acho que o produtor cultural, o professor, né, a professora, a pessoa que vai estar lá ensinando capoeira, o que seja, tem que pensar assim, como é que eu posso me beneficiar com esse CNPJ? Será que tem alguém que precise também de um CNPJ e poderia dividir comigo essas taxas? Tá? Eu trouxe essa reflexão também da outra vez que nós nos falamos, porque nesse caso específico da Ancine, eu acho que quem trabalha com audiovisual poderia se juntar. Eu sei que é muito difícil, né? Não é uma coisa tão fácil, mas eu acho que a gente tem que pensar sempre no coletivo e, de repente, assim, pensar assim, poxa, se o meu custo vai ser fixo, né? Se eu trago mais pessoas para dividir esse custo fixo, vai ficar muito mais suave, né? Vai ficar muito mais tranquilo para eu poder honrar com isso, né? E formar realmente um hub, né? Uma teia de contatos, porque quando você traz alguém para você ser sócio, você está trazendo também os contatos dessa pessoa para você. Então, isso é muito importante, né? E, sim, existe uma diferença muito grande, porque se você, vamos lá que ele resolva ser um produtor cultural e ensinar também capoeira, produtora cultural e ensinar também capoeira. Ele vai ter uma TFF pequena, por conta de ser ensino, né? Como exemplifiquei aqui, começa com R$ 400, mais ou menos. Mas na parte de produção é quase o dobro. Então, sabiamente, né? Ou não sei dizer sabiamente, mas a prefeitura, ela ciente disso, ela vai sempre tributar, sempre taxar em cima da atividade que for mais cara. É tipo pizza, né? Quando a gente pega metade, metade. Eu pensei a mesma coisa. Poxa, não acredito que eles têm essa lógica das pizzarias. É a lógica da pizza. Então, assim, você vai ser tributado. Então, assim, é interessante que façam a lista, imprima isso, você tem como acessar isso do Google, dá um Google, né, como a gente fala, procura saber a tabela, se não estiver achando, fala com alguém que pode ter essa informação, vamos nos comunicar melhor. A comunicação, ela ajuda muito, gente, a gente precisa se comunicar melhor, ao lado da gente tem muita gente que pode ajudar. Perfeito. Então,
vamos pensar dessa forma. E aí você vai ali, ó, pega uma caneta, vai passando ali tudo que você pode desenvolver, né? E quanto é que custaria, e você vai no valor maior, e aí você vai ter o valor que você vai ser cobrado. No primeiro ano, você vai pagar um proporcional. Significa o quê? Se você abrir no meio do ano a sua empresa, você vai pagar a metade daquilo, resíduo, né? E aí no próximo ano, você vai pagar o valor integral. E você pode dividir em até 3 vezes, né? Essas opções, você tem essa opção de dividir. No caso do alvará, quando você está fazendo o processo, se você já tem um MEI, você faz o processo, a transição, né? Você vai ter que pagar essa taxa, você não tem como fugir muito disso. Mas como é uma empresa de porte pequeno, então você tá pagando uma tarifa um pouco menor. E o valor do alvará também vai ter uma variação em relação ao que o seu porte de empresa, como eu acabei de citar agora, e a sua atividade, né? O que é que você exerce. Então, de certa forma, você vai ter uma variação, mas o que eu posso dizer assim, porque fica muito no mundo das ideias, né? Então, eu vou falar em valores próximos para que as pessoas tenham um panorama, em torno de R$ 500, R$ 400. Então, assim, para quem está ali começando, são valores muito altos, né? Sim. Mesmo para quem saiu do MEI, que não pagava, só tinha que pagar o INSS, só tinha essa obrigação, por assim dizer, vai passar a pagar essas taxas e, assim, se a pessoa não sabe, ela tem uma situação desagradável, né? O setor cultural precisa entender que é um setor que sofre muito, sofre politicamente, né? Então, se você tem essa roda viva, né? Essa roda gigante que é a parte política que a gente vive, então você está sujeito a questões de interferências políticas, você está sujeito à ciclicidade do seu negócio, porque a realidade é que é muito difícil encontrar constância, né, nos trabalhos e nos serviços, enfim. Então, a gente precisa ter essa noção de que é difícil ter que arcar com um custo fixo tão alto e ganhando de forma sazonal, né? Às Sim. vezes no carnaval, às vezes num período festivo, às vezes numa festa de São João. Então, é muito complicado assumir um compromisso como esse. Mas, assim, infelizmente, é a estrutura que existe. Então, que pelo menos o empreendedor ele saiba disso, né? Ele tem a noção de quanto ele vai gastar mais ou menos antes de encarar essa batalha, né? Para não ter que se endividar ou meter os pés pelas mãos, né? Ou simplesmente não saber disso e ter problemas com isso. E aí nós entramos para um outro custo, né? Quem estiver anotando aí, TFF, alvará. O outro custo que vocês vão ter é que no MEI não há necessidade de contabilidade formal, tá? E uma das coisas que é propagado de forma muito grande, que me preocupa, é que as pessoas acham que o fato de a empresa estar no Simples Nacional permite que ela continue sem contabilidade. Só que isso é muito complicado, porque existem declarações que são obrigatórias de serem enviadas mensalmente ou até anualmente, e que às vezes a pessoa que está ali fazendo do outro lado, ela não vai ter essa capacidade de resolver. E eu entendo que é muito complicado ter que arcar com a contabilidade mensal ali, né? Apesar de ser um serviço comoditizado, né? São muitas pessoas que ofertam esse serviço. Então, você tem valores muito diferentes, né? Mas só a ideia de ter um compromisso ali mensal pesa muito para o empreendedor. Sim. E aí eu vou trazer uma dica para esse empreendedor. Existem plataformas, startups, empresas da área de tecnologia, tá? Focadas na parte de contabilidade. E que nós, alguns contadores, né, um grupo de contadores não gosta muito dessas empresas, mas eu gosto, porque elas atendem a uma demanda específica. Então, assim, as pessoas que vão para lá não são... não é minha concorrente, entende? Sim. Porque elas são plataformas, são sites, né? E a contabilidade toda é feita de forma simplificada, vamos dizer assim, né? Simples. Uhum. É o mesmo só para que o empreendedor não tenha
essa necessidade de ter que fazer as declarações e acabar tendo que pagar multa porque não enviou no prazo, ou vai ficar pendente, não vai ter certidão federal, não vai ter certidão estadual do município. E as certidões para quem trabalha com cultura, para quem trabalha com arte, são importantes, porque Sim. você sabe quando é que você vai ter um edital, quando você vai ter um fomento, alguma coisa assim, ou até mesmo uma doação, né? Uma doação, a depender do porte de quem está fazendo a doação, vai exigir essas certidões, tá? Então, é necessário que o empreendedor ele fique atenta em relação a isso. Isso é muito importante. Então, o nome desses que eu vou dizer aqui, né, tem o Agilize, que inclusive é baiano, se eu não me engano, e tem o Contabilizei. Eu posso estar errado aí, eu acho que é o Contabilizei que é da São contabilidade. tipo a plataformização da contabilidade, tipo Uber, Airbnb, é mais ou menos assim, E né? eles cobram valores assim, 89, 79 por mês. E eu entendo que é um valor que às vezes para quem está começando pode ser até pesado, mas lhe garanto que é muito abaixo do que é cobrado pela grande maioria dos profissionais. E isso se deve a ganho de escala, né? Quando a gente vai para a área de tecnologia, essas empresas, elas ganham por conta da escala, né? Elas Sim. têm uma quantidade e ali elas conseguem praticar um valor muito baixo, né? É o que algumas pessoas chamam de efeito Amazon. A Amazon, lá nos Estados Unidos, ela fez essa coisa da escala e ela derrubou os preços e meio que quebrou as outras empresas. Elas tiveram que se reestruturar, né? Porque os preços praticados na Amazon eram muito baixos, né? Então é muito importante a gente pensar isso, né? E de repente pode ser uma saída para quem está começando, está fazendo, quer migrar do MEI para um. Quanto em média hoje, do mínimo ao máximo aí, custa para você ter um contador? Porque, claro, a gente trouxe aqui essa ideia das plataformas, que, como você falou, pode atender uma determinada demanda, né? Quem até já tem a coisa mais organizada, já conhece, talvez chega lá e consegue, mas tem pessoas que precisam de uma assistência, né, mais direta, uma consultoria, uma conversa, quase também um psicólogo, contador, né, que senta, entende um pouco a realidade ali daquela pessoa e dá dicas. Quanto é que varia, assim, do mínimo ao máximo, assim, não estou perguntando o seu preço, mas, assim, do mínimo ao máximo, assim, que você vê aí que é um preço de mercado dessa assistência? Pronto. Eu tenho visto valores entre 200 a um salário mínimo, por exemplo. É uma faixa que, assim, você vê que tem uma diferença muito grande, mas isso vai variar muito de acordo com o objetivo de cada profissional. Tem Certo, profissional que sobra um pouquinho menos para ganhar no volume, né? certo. Isso, às vezes, eu enxergo como uma forma negativa até, porque ele vai acabar naturalmente prestando um mau serviço. Porque É, ele é um ser humano, ele não vai dar conta de atender a todos, né? A não ser que, mesmo que ele tenha uma quantidade boa de pessoas ali trabalhando, uma equipe muito boa e tudo, mas, como você bem falou, o acesso, né, essa coisa do ligar, de tirar dúvida, sempre vai ser ele ali que vai estar, a pessoa que vai estar ali atrás, respondendo e tirando as dúvidas. Então, assim, eu dei a dica dessas duas plataformas, do Contabilizei e do Agilize, não só pelo preço, que eu acredito que é um preço muito justo, mas depois dei uma procurada também sobre isso, porque eles fazem esse acompanhamento, essa migração do MEI para uma empresa de porte seguinte, né? Que microempresa ou EPP, uma empresa de pequeno porte. Então, aí a gente. sim, existe essa diferença que você pontuou realmente, que é a questão de não ter ali a pessoa que ela vai ligar, que ela vai entrar em contato, que ela vai explicar a dor, né? Que ela vai ter ali. Sim. Realmente isso pode realmente ser uma diferença nesse serviço. Mas eu acredito que é muito importante que a pessoa entenda que um mês sem a contabilidade, ela pode ter muito mais custos do que com a contabilidade. Então, ela pode, de repente, migrar para esse modelo, e ela pode depois ir procurando com calma, com tranquilidade, em que faça sentido para ela. Porque
não é só... Toda prestação de serviço tem um valor por trás, né? Tem um valor. Existe preço e existe valor. São coisas distintas. Perfeito. Valor. Então, às vezes o profissional que está te pedindo um preço X, ele tem um valor que às vezes o profissional que está te pedindo um pouco menos não tem. Ou porque está começando, ou porque ele não se sente seguro, porque ele quer ganhar na quantidade. E aquela máxima da quantidade e qualidade, ela existe, viu, gente? Então a gente tem que ter esse meio termo aí para ficar mais tranquilo. Ótimo, Remy. Então, nós já falamos da TFF, nós falamos do alvará de funcionamento e desse custo de contabilidade. O que vem depois disso ainda? Na contratação, né? Isso. Nós temos aí a seguinte coisa também. No meio, quando você emite lá uma nota fiscal de, vou dar um exemplo, R$ 10.000, né? Você não precisa se preocupar com ISS, você não se preocupa com qualquer outro imposto que vai incidir sobre aquele faturamento. E numa empresa que não é mais MEI, você vai ter esse custo adicional, né? Um custo variável. Ele vai variar de acordo com o que você receber. Né? Não é um custo fixo mais. Né? Nós estávamos falando de custos fixos, né? Até então, e agora o custo variável vai ser esse. Se você permanece no modelo de tributação do Simples Nacional, você vai ter, de acordo com o seu faturamento, você se enquadra em faixas de tributação. Tá? Então, dentro da parte cultural, o produtor cultural ele vai ser enquadrado no anexo 3 do Simples Nacional. Então, no anexo 3, a alíquota começa em 6%. E isso vai até R$ 180.000. Tá? Então, o que esse menino está querendo dizer? Ele está querendo dizer que se você faturou uma nota de R$ 10.000, se você emitiu uma nota fiscal, ou você faturou através de algum tipo de recurso que você recebeu, você vai ter que pagar 6% desses R$ 10.000. Tá? Então, isso aí vai ser o seu custo variável, o seu imposto, tá? E aí, na segunda faixa, que é entre 180 mil e R$ 360.000, né? Você chegou em R$ 180.000, então você até R$ 180.000, 6% de alíquota, tá? De imposto. Ano, essa é a média ano, né? Essa é a média ano. Então, Certo. se você vem faturando ali 10 mil todos os meses, você vai ter aí no final do ano 120 mil, então você vai ter permanecido em 6%. Mas se você chega e ultrapassa esse 180, você vai cair na segunda faixa, que é 11%, 11,2%, tá? E entre 180 e 360, você vai ficar nessa alíquota que é o seu faturamento. Então, se você faturar aí 200 mil, você vai ter essa alíquota de 11,2%. E a terceira faixa, que é 13,5%, é de 360 mil a 720 mil. E isso se estende, essas faixas, se estende até 4 milhões e 800 mil de faturamento ano, tá? Para cortar aqui, a gente ser um pouquinho mais rápido, né? Se você tiver dúvida em relação a essas alíquotas que eu falei todas, e você não conseguiu anotar a tempo, porque eu falei muito rápido, vai no Google, anexo 3, Simples Nacional, e você vai ver, a primeira resultado vai ser essa tabela que eu estou falando, tá? E ela é bem intuitiva de entender, não é muito difícil, mas se tiver dúvida, fala comigo que eu explico de novo. Então, até 4 milhões e 800, você pode ser do Simples Nacional, que é um modelo de tributação que nós temos no Brasil. Remy, quais são os outros modelos de tributação que nós temos no Brasil, além do Simples Nacional, tá? Nós temos o lucro presumido e o lucro real. São basicamente esses três, tá? Remy, qual é o mais vantajoso para mim? O mais vantajoso tem sido até 3 milhões e meio, mais ou menos, o Simples Nacional, tá? Então, se você chegou em 3 milhões e meio de faturamento no ano, avalie a possibilidade de sair do Simples Nacional e ir para o lucro presumido, porque a tributação é um pouquinho menor, tá?
ela começa, sem contar com o ISS, ela começa em 11,33%. E aí algumas pessoas vão me dizer assim, então, como você falou que a segunda, a faixa já é 11 do Simples, então será que não valeria a pena já começar no lucro presumido? Ou pelo menos começar no Simples Nacional e quando eu atingir a segunda faixa do Simples Nacional e do lucro presumido? Tem assim, porque porque no Simples Nacional você paga todos os impostos juntos, né? Essa aí é uma resposta que eu estou dando para o Afonso, né? O Afonso está perguntando. Antonioni. Antonioni. É os 6% mais o ISS nessa primeira faixa do anexo 3, Antonioni? Quando você paga a sua guia do Simples Nacional, você está pagando todos os impostos juntos, unificados, tá? E você tem lá o PIS, COFINS, IRPJ, Contribuição Social, o ISS, ICMS, que não é o caso, né? Porque nós estamos falando basicamente de serviço. Mas está tudo incluído naquele valor lá. E no lucro presumido, não. No lucro presumido, você vai ter que pagar esses impostos de forma separada, né? A PIS e COFINS no final ali do mês, né? Ali pro dia 25, mais ou menos, quando vence. E aí você tem alíquotas de 0,65 para o PIS, do que você faturar, 3% do COFINS, né? O IRPJ e o Contribuição Social tem um cálculo um pouco mais complexo, mas juntando esses 4 impostos federais, você vai ter aí 11,33%, tá? E aí, se a atividade que você exerce, vamos lá, vou falar de produção cultural, tá? Produção musical, por exemplo. Produção musical, ótimo exemplo. Que é uma das que mais tem muitas demandas sobre produção musical. A alíquota do ISS de produção musical aqui para Salvador é 3%. Mas se o artista, né, se a produtora resolve fazer um evento fora daqui de Salvador, ele vai ter que ser em 5%. Então, só aí a gente tem 11,33 mais 5%, 16, quase 17, né? Então, aí que está o pulo do gato. Então, até 3,5 milhões, eu recomendo que você fique no Simples Nacional. Você vai estar pagando menos imposto. E na hora que você superar os 3,5 milhões, eu sugiro que você procure um profissional para dialogar sobre mudar para o lucro presumido. Se isso for interessante, ele vai avaliar. Na área cultural, artística e criativa, quem tiver então com 3,5 milhões de faturamento anual, nossa, tem que ter, né? Tem que ter um profissional, um contador, porque devem ser poucos casos, inclusive. Eu fiquei aqui pensando, sabe? Deu vontade de fazer uma pesquisa para fazer esse levantamento, buscar as empresas e ver como é que está o faturamento e em que perfil elas se enquadram. A gente tem uma outra... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar, sem responder. Eu acho que é muito importante, voltando lá atrás, que a gente pegue um caderninho, que a gente anote essas coisas. Quem não conseguiu fazer isso, assiste a live depois que vai ficar gravada, né, Dani? Vai. Vai ficar gravada, então vai lá, presta atenção agora e aí volta lá depois e anota. E assim, uma coisa muito importante também, você tá fazendo a migração ou pensa em abrir uma empresa, né, que não estamos falando mais do MEI, tá? A gente está falando de uma empresa ME, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Então você tem que pensar no nome, tá? Você tem que pensar em pelo menos 3 nomes, por quê? Existem empresas, né, outras empresas, e você pode escolher um nome que já exista no mercado, né, que já esteja registrado. Então, você tem que pensar em um nome, pelo menos 3, na verdade, e você pode botar muito próximo ali os nomes das empresas. Então, você pode pensar em 3 nomes para poder fazer isso, para dar entrada na junta comercial. O CNAE, né, esse nome feio assim, CNAE, é o que vai designar o que você vai desenvolver, a sua atividade, né? E aí depois você dá uma pesquisada para saber quais seriam as atividades. Eu não sei para onde é que vai, como é que eu faço. Aí, se você vai fazer o quê? Você vai produzir evento? Então vamos lá, se você vai produzir evento, você tem o de produção musical. Aí você vai procurar KENAI e produção musical. Você vai ter uma numeração
que vai ser associada a essa atividade, e você vai pedir isso na junta comercial quando você for migrar a sua empresa ou abrir a sua empresa. E aí, o endereço. Nós já sabemos aqui, quem está assistindo a live, prestando atenção, já sabe que no MEI você não precisa ter um endereço comercial, né? Um escritório virtual ou um endereço físico para poder colocar o endereço. Então, mas na empresa ME, na empresa microempresa e na empresa de pequeno porte, você vai precisar, porque senão a prefeitura não vai liberar o alvará de funcionamento para a sua empresa. Então, isso é muito importante, né? Pense em um endereço, pesquise se a sua atividade ela pode ser endereço escritório virtual, né? A Sucom, no caso daqui de Salvador, não sei se tem gente de fora daqui de Salvador, mas alguns interiores aqui da Bahia não tem ainda essa possibilidade de escritório virtual, mas Salvador permite, tem uma lista de atividades, a grande maioria das atividades da área cultural é possível ter escritório virtual, e aí você vai ter um gasto médio aí de 50 a 100 reais de locação mensal de um endereço desse virtual. Eu estou falando assim valores porque causa muita ansiedade, né? Sim. Às vezes em quem está começando e não sabe o que é e quanto custa. Então eu estou falando valores para que quando você for pesquisar, você tenha uma noção de preço, porque às vezes a pessoa pesquisa pouco e aí acha um escritório virtual de 150, 200 reais e acha que se não pagar aquilo ali, que aquele preço ali é o preço normal, e aí a gente tem, eu sei que existem lugares que com 60, 80, 100 reais você consegue ali um escritório virtual. E designar, pensar em que tipo de porte você quer para a sua empresa. Você quer uma empresa, uma microempresa, né? Uma empresa de pequeno porte, uma EPP. Qual é a diferença? A diferença a ME é uma empresa que vai faturar até 360 mil reais por ano, tá? Então, isso é muito importante, porque algumas taxas, como eu já deixei claro no início da live, elas vão variar de acordo com esse porte. Então, se você puder puxar sua sardinha para microempresa, é muito melhor, porque você vai pagar menos taxa. E isso, pagar menos, não é errado, gente, viu? Não é errado pagar menos. Então, faça o máximo para que você fique ali dentro dos 360 mil. Se você pensa assim, nossa, eu tenho um projeto e eu acredito que esse projeto vai virar daqui a um ano e eu vou faturar 1 milhão. Poxa, que bom. Que seja, mas não comece com uma empresa com custo maior, né? Exato. Começar em grande escala com essa perspectiva, né? Você pode começar menor e, na medida da necessidade, você alterar, né? Lembra que eu falei na última live que Sim. As grandes empresas, elas vendem essa ideia de que elas começaram pequeno, né? Porque isso comove, né? Principalmente as pessoas que estão começando achando que vão ficar bilionárias com um negócio que começou na garagem, né? É o mito da garagem. E aí eu recomendo muito que as pessoas tirem essa ideia de que é fácil chegar no bilhão de dólares, né? Essa coisa fantasiosa que venderam pra gente. E que quando você vai ver, são pessoas que já têm muitos privilégios, né? E que conseguiram alcançar esses valores. A Beth até lembrou aqui, né, dos coworking também, que podem funcionar assim, né? E o coworking, inclusive, propõe outras coisas além desse endereço, né? Que é a rede, a parceria. A gente falou disso também, né? Dessa necessidade de você se juntar com outras pessoas que estão na mesma área para pagar menos imposto, para dividir os custos. Isso é fundamental. Teve uma pergunta para você aqui também, do Gustavo. Eu não sei se a gente respondeu exatamente o que ele está perguntando, fiquei na dúvida. E a tributação mensal ou sobre nota emitida? Quanto é para a Simples Nacional? A gente já tinha respondido? Pronto. Respondi através daquela exemplificação dos 10 mil reais, né? E quanto pagaria em cada valor. Mas eu vou repetir. Dentro do anexo 3, né, do Simples Nacional, você tem faixas
que são cobradas de alíquotas, 6%, 11% e 20%, 13,5%, 16%. E essas faixas são de acordo com o seu faturamento. Então, se você fatura de 1 centavo a 180 mil reais, você vai pagar 6% sobre esse valor, ou seja, se você emitir uma nota hoje de 10 mil reais, você vai pagar 6% em cima de 10 mil reais. Um exemplo, né? Então, na segunda faixa, de 180 mil a 360 mil, 11%, né? 11,2%. E aí, para não me alongar nisso, dá um Google depois, anexo 3 do Simples Nacional, e vai aparecer uma tabela para você, essa tabela que eu estou falando, né? Perfeito. Tá? São 6 faixas de faturamento, começa com 6%, termina com 33%. Tem uma regrinha no meio disso, que é o fator R, mas eu acho que é uma coisa muito complexa para a gente falar agora, nesse momento, mas qualquer dúvida, nos próprios sites tem uma explicação ali, muito básica, mas funciona também. Então, até 4.800.000 você pode ficar enquadrado no MEI, no Simples Nacional, tranquilamente, nesse anexo 3, e poder ter essa tributação aí que eu estou falando. Então, assim, voltando para o assunto anterior. EPP ou microempresa? Microempresa até 360 mil reais por ano, tá? E EPP acima disso. Empresa de pequeno porte até 4.800.000. Os benefícios são vários benefícios, tá? Existem muitos benefícios. E assim, existe uma lei que é de incentivo, uma lei geral para as microempresas, nas empresas de pequeno porte. E, assim, dentro de um contexto que nós estamos vivendo, existem pequenas ações para que essas empresas que estão enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte tenham acesso a crédito mais barato, a taxa de financiamento de equipamentos mais baratos ou tomada de empréstimo ou financiamento de forma mais simplificada. Então, eu vejo o grande benefício, além do tributário e de taxas e tudo, eu vejo o grande benefício que, quando você diz que você é pequeno, voltando àquela parte política, né? Você acaba, querendo ou não, tendo acesso a produtos ou serviços que vão te ajudar naquele seu negócio, tá? Ano passado teve, por exemplo, o Pronamp, tá? Que foi um programa que foi difundido, mas foi difundido, acredito eu, de forma muito errada, porque poucas pessoas tiveram acesso, foi muito difícil, as verbas foram muito pequenas, o repasse das verbas foi atrasado, demorado, poucas pessoas, não ficou tão claro para a pessoa comum como conseguir esse crédito do Pronamp, por exemplo, né? Mas foi concedido para empresas de pequeno porte, tá? Então, esse é o meu conselho. Faça essa listinha, pense nessas coisas todas que foram ditas, porque tem que ter na TV aos custos e aos problemas, para que você não fique ansioso. A ansiedade atrapalha o produtor, atrapalha o artista, atrapalha todo mundo. Com certeza. E não é só ansiedade, né? A insegurança também, né? Que às vezes a gente se sente muito inseguro para fazer as coisas e acaba fazendo, às vezes, com a insegurança, né? Então, antes de seguir, para um pouco, pense e organize. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Agradeço muito, viu, pessoal? Participação muito bacana aqui no chat. Um abraço a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. E tem algumas perguntas sobre MEI. Essas perguntas sobre MEI, viu, pessoal? Eu peço a vocês que assistam ao último episódio, episódio 8, com o Remy, que ele falou muito sobre MEI, deu dicas incríveis, incríveis. Então, é só seguir lá, assistir, está aqui disponível no IGTV, e aí vocês vão conseguir tirar essas dúvidas sobre MEI. Hoje a gente está nesse foco aí das microempresas, das EPPs, e aí a pergunta que eu faço agora para você, para a gente ir chegando também ao final, que já são 10h20, é contratação de pessoal. Porque o que acontece muito no setor cultural é que a gente trabalha muito de forma cíclica por evento, né? Então, digamos que eu tenha lá minha microempresa, eu tenho alguns funcionários que trabalham de forma fixa, né? Como CLT, qualquer coisa que seja, mas
Quando tem um evento, quando tem um projeto, eu contrato prestadores de serviço. Que impostos? Eu vou escrever um projeto, por exemplo, que é muito comum. Eu vou escrever um projeto para o Fundo de Cultura, para um edital público, e eu vou precisar de pessoal que não é o pessoal direto da empresa. Que tipo de imposto tenho que pensar, né? Como é que a gente pensa aí essa relação dos impostos que precisam ser pagos? Imposto de renda, FGTS, o que é que está envolvido com isso? Vamos lá. É muito importante que a gente tenha um dever cívico até de orientar as pessoas que estão próximas da gente, né? Às vezes as pessoas, às vezes a gente contrata alguém e a pessoa não sabe o que ela tem direito ou como ela poderia se beneficiar, pagar um imposto menor ou alguma coisa nesse sentido. Por que eu estou falando isso antes? Geralmente, mesmo com a contratação eventual, quem trabalha no setor cultural sabe que o nosso mundo, o nosso universo, ele é muito pequeno. E eu não estou falando somente da nossa cidade, né? Salvador, ela tem essa característica de ser um universo, né? E todo mundo se conhece de certa forma, mesmo que indiretamente. E isso é uma coisa muito boa. Eu chamo de aldeia global. Salvador é uma aldeia global. Todo mundo se conhece, é muito legal. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Na tributação que você vai ter, na pessoa física, você vai ter INSS, tá? Isso vai variar muito de acordo também com o valor que vai ser pago para essa pessoa física, tá? Mas vamos falar aí, pelo menos aí uns 20%. O imposto de renda que pode ser retido vai depender muito da atividade que vai ser desenvolvida e do valor que vai ser pago também. Então, o que eu recomendo nesse sentido é que talvez para quem está pagando não representa um valor tão significativo. Pagar ali, a pessoa me cobrou ali R$ 1.000 para fazer aquele serviço, participar daquele, para produzir, me ajudar a produção daquele evento, alguma coisa assim. E aí, se a pessoa for receber na pessoa física, ela vai receber um valor um pouco abaixo disso, né? Só que qualquer 200, 300 reais, gente, na vida de uma pessoa que está ali recebendo R$ 1.000, faz toda a diferença. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande. E, de repente, dialogar com a pessoa e dizer assim, poxa, já que você trabalha com isso, mesmo que de forma não recorrente, por que você não abre um MEI? Né? Qual é o seu medo? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dor? Perfeito. Aí a pessoa vai dizer para você o que ela sente, como é que ela se sente. Eu disse, não vou abrir porque eu não sei como é que faz. Eu não sei quais são os custos envolvidos. Então, vamos fazer o seguinte, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. E aí, passa o contato do seu contador para a pessoa, pede para o seu contador entrar em contato com a pessoa, ou um amigo que seja, qualquer pessoa. Não é possível que ninguém não possa ajudar, né? Eu acredito que as pessoas têm interesse, sim, em ajudar. Então, sugira isso, porque as retenções na pessoa física são altas demais. E, às vezes, para você andar 100% correto, você acaba onerando justamente a pessoa que mais precisa, né? Que é a pessoa que está ali, que vai trabalhar naquele projeto, que vai trabalhar de forma eventual. E aí, se você traz uma solução como essa para a vida da pessoa, a pessoa vai estar pagando a INSS, né? Nós sabemos que existe um processo de precarização da Previdência Social, mas ela ainda existe, né? Ela existe e nós precisamos dizer que ela existe para que ela se mantenha viva, né? Então, a Previdência Social, ela funciona não só para a aposentadoria, mas ela vai garantir para a mulher um auxílio maternidade. Ela vai garantir para o trabalhador ali avulso, tudo, uma seguridade no caso de um auxílio doença, né? Sim. E outros benefícios que são importantes. E o MEI, ele vai ajudar nesse formato. A gente tem que entender que a intenção do MEI era justamente tirar as pessoas que estavam numa situação de não recolhimento de INSS e trazer essas pessoas para a qualidade de segurado, né? Então, faça de tudo, tente convencer, não só pelo valor que a pessoa vai ter de desconto ali, né? Naquele momento, olha, você
vai ter uma retenção aqui de 20% de INSS, e você, ao invés de receber R$ 1.000, você vai receber R$ 800. Esses R$ 200, você paga pelo menos 3 meses de MEI, tá? Isso. Então, isso para você, se acontecer um acidente, qualquer coisa com você, e se tratando de uma mulher também, engravidou e tudo, você pelo menos vai ter alguma coisa. Não é só a aposentadoria que a Previdência Social serve. E a gente precisa entender que a Previdência, ela é importante para todos, não importa. Então, quando você contribui com a Previdência Social, de certa forma, você está contribuindo para que outras pessoas tenham acesso àquele benefício, né? Porque ela funciona nesse formato. Então, é isso, gente. Perfeito, Remy. É impressionante, né? Como tem coisas que a gente precisa falar sobre isso. Várias questõezinhas. Então, assim, de fato, avançar, né? A gente vai continuar falando aqui. Quem sabe a gente não faz em outro momento também outros aspectos, porque enquanto você falava, algumas outras coisas foi vindo na minha cabeça aqui. O Gustavo pediu o seu e-mail, porque ele falou, olha, tem que fazer essa promoção do Remy, pois tem muita gente procurando contador especializado. Eu, por exemplo, você sabe, Gustavo, que eu estava aqui ouvindo o Remy falando, nossa, quando acabar aqui a live, eu vou mandar uma mensagem para ele, dizer que eu quero contratá-lo para fazer um trabalho para mim aqui. Aí a Cactus Carinho, que é a nossa querida Kátia Costa, botou o e-mail aqui, mas eu acho que ela escreveu aqui errado, não, porque ficou Remu Delanoy. Delaunay? Como é que você fala o seu sobrenome? É francês? Isso, Dilané. Delaunay. Então, mas eu acho que tá errado aqui, né? A gente tem que corrigir. Tá. Eu mesmo escrevi, se você descer mais um pouco, Você escreveu? Pronto. Aí a gente tem uma outra mensagem aqui que diz o seguinte: quando o DAS é pago com atraso, eu deixo de ter os benefícios? Pronto, o DAS, né? Que é o documento de arrecadação. DAS? Pronto. Tanto faz. Você não deixa a depender do tempo, tá? Por exemplo, na qualidade de segurado, se você pretende ter o auxílio maternidade, tá? Se você passar 12 meses, até 12 meses sem pagar, tá? O INSS, o DAS, você precisa, naquele momento que você tiver o parto, mesmo que seja natimorto e tudo, você tem direito ao benefício, e você precisa ter, no máximo, 12 meses sem pagar. Então, eu recomendo que não fique muito em atraso para que você não perca a qualidade segurada, tá? Então, a carência nesse sentido não fique 12 meses sem pagar. Menos do que isso, né? Então, pelo menos até você ter o parto. E aí, se a situação estiver muito difícil, que eu entendo, né, que estamos todos nessa situação, a gente precisa ter sempre esse cuidado de pensar que a pessoa não vai ter realmente condições de pagar. Então, eu recomendo isso. Ou pelo menos parcele o débito, se o débito for muito grande, e vá honrando ali para que você tenha, dentro daquele período, a carência dos 12 meses para o parto, né? Especificamente o auxílio maternidade, porque eu acredito que eu falei isso e aí por isso que ela colocou essa pergunta. É um achismo. Mas, Sim. gente, vem, fala comigo no Instagram. O Instagram tá aqui também, né? Eu tô transmitindo também com a... Então, fala comigo. Não custa nada perguntar. Eu tô aqui completamente solícito para quaisquer dúvidas, questionamentos, coisas que eu vi que muita gente perguntou coisas no decorrer da live, mas eu procurei não responder para não perder o encaminhamento, a gente se perder um pouco no tempo. Como a Dani falou aí, tem algumas dúvidas do meio que eu acredito que podem ter sido respondidas na primeira live que a gente fez. E é isso aí. Que maravilha, viu? Foi muito bom, muito, muito informativo. Para vocês que chegaram um pouquinho depois, assistam essa e a anterior, tá certo? E na semana que vem nós teremos outro contador que nós convidamos também, que já esteve aqui com a gente assistindo algumas lives, que vai falar sobre fundações e associações sem fins lucrativos. Então a gente vai continuar falando desse tema, viu, Gustavo? Você perguntou, quer saber de mais do encontro? Todo sábado,
9 horas a gente começa. Eu estou tentando ver como é que eu faço para chamar a Júlia de volta e eu não sei por que não está aparecendo aqui para mim. Não aparece mais aquele itemzinho que a gente chama as pessoas. Não sei por quê. Será Normalmente deveria, né? será que se eu sair é melhor? Será? Quer É, tentar? porque até aquele, normalmente o X para, por exemplo, né, sair da live não está aparecendo para mim. Remy, então vamos fazer o seguinte. Queria agradecer muito a você, né? A gente já tá, daqui a pouco a gente chega a 2 horas de live, então vamos realmente botar um pontinho aqui de continuação, tá certo? Não é um ponto final. Depois a gente vai voltar a falar mais e certamente muito importante que você esteja disponível, né? Essa sua disponibilidade, essa gentileza de compartilhar o seu conhecimento. A gente precisa cada vez mais, né, de pessoas como você, que digam assim, não, eu não perco nada como profissional quando eu coloco o meu conhecimento à disposição, quando eu falo do que eu sei. Ao contrário, né? É um espaço maior de interação, de possibilidade de outras pessoas te conhecerem. Então, que maravilha, como escreveu Catinha aqui agora. Obrigada, muito obrigada mesmo. Tá bom? Tá bom, eu agradeço demais vocês todas que maravilhosas assim me chamaram. Eu estou muitíssimo feliz. E eu estou à disposição para um terceiro, para um quarto, para o que quiser. Já viram que eu gosto de conversar, então já viram. Então podem me chamar e todo mundo aí reafirma o compromisso. Podem falar comigo, não tem problema nenhum falar comigo. Vai lá. O meu Instagram, já disse, meu Instagram é muito é só para ver a vida dos outros. Eu não falo muito de coisa profissional ainda. Mas é isso. Fiquem à vontade, podem ir lá falar comigo. Viu que eu respondo todo mundo. Se quiser o telefone, eu também dou lá. Deixo lá se quiser conversar, ligar, desabafar. Viu? Dani, Perfeito, maravilhoso. beijo grande. Bom sábado para Beijo grande. Foi um prazer conhecer você. Vamos manter contato. Júlia, eu vi que você está aqui sim. Eu não sei porque no que aparece para mim é que não aparece para eu te adicionar. Então a gente combinou aqui, o Remy vai se despedir, aí eu talvez apareça para chamar você de volta. Tchau, Remy, obrigada. Pessoal, só um minutinho, a live não acabou, tá? O programa não acabou ainda, a gente chega agora para a última parte rapidinha. Então, vamos ver se agora. Obrigada, viu, Remy? Foi muito bacana. Agora sim, apareceu de novo. Que coisa estranha, viu? A gente está, né, nesse novo formato aí do Instagram, com essas lives de 3. Então, eu não sei porque depois ele mudou. Aquela barra de baixo não estava aparecendo para mim, entende? Eu não estava conseguindo te adicionar. Porque eu queria te adicionar junto com o Remy para você se despedir dele também. Mas, enfim. Aconteceu uma coisa aqui para mim também. Deve ser a loucura da internet. É a nova, né? É novidade do Instagram, esse modelo com 3 e tal. Julinha, rapidinho para a gente finalizar, porque a gente já avançou bastante. Diz aí, numa sacada só, quais são as dicas para quem nós normalmente terminamos nosso programa com dicas, né? Então, o que que a gente tem aí para essa semana que a gente quer chamar a atenção? A dica 1 é o Cine de Direitos Humanos, a mostra de filmes que se iniciou no dia 7 e vai até o dia 11 de abril, da produção do Polo de Audiovisual. Aí tem o link Cine Direitos Humanos 21, eu vou botar o link aí. A dica 2 é um grupo de jovens de Portão Lauro de Freitas, do rap, e que eles fazem da sua arte uma voz para denunciar contra a violência, principalmente das pessoas pretas. Sigam a família Tríplice e Vitor Paulo, que está no YouTube. E acho legal entrar nessa cena para a gente, enfim, ouvir e politizar os processos. Maravilhoso. Então é isso, né? Mais um fim de semana. Pensem aí no consumo cultural consciente, né? Porque além da gente fazer um consumo dos materiais, né, do consciente, que a gente sempre fala, né, ecologia, reciclável, etc., no meio ambiente, no mundo, a gente também tem que pensar essa consciência no nosso consumo cultural, né? Então, na hora de escolher aí, vamos pensar na diversidade, vamos pensar em dar espaço
em potencializar, em valorizar o trabalho daqueles que têm mais dificuldade para chegar aí, compartilhar, né, gente? Vamos compartilhar coisas boas, vamos marcar as pessoas. Se você foi bem atendido, se você teve acesso a alguma coisa que você gostou muito, comprou uma comida, uma bebida, um bolo, né, um cacto, né, na Cactos e Carinhos e gostou, você compartilha no seu Instagram, nas suas redes, porque a gente precisa fazer essa roda girar. Precisamos colaborar para esse processo, porque tem muita gente aí no corre, né, Júlia? Fazer isso acontecer, fazer a gente girar, porque é um momento difícil e vale a gente se conectar em redes, falar de forma colaborativa e ouvir novas vozes, novos famosos lugares de fala. Então é outra ótima, excelente dica, né? Esse fim de semana vamos ouvir novas vozes, vamos ver outros audiovisuais, né? Vamos curtir outras coisas, assim, se permita conhecer coisas novas. Tem muita coisa boa sendo produzida no nosso estado e por aí vai. Olha, qual é o Instagram da Cactos e Carinho? É isso aí, ó, Cactos e Carinhos logo depois. Um beijo grande. O nosso programa Que Jeito ele é feito por mim, pela Júlia, pela Kátia Costa, que é Cactos e Carinhos, por Gleice Canedo, SY, que é marketing digital, por Raquel Cury, que é advogada, também tem aí um trabalho com direito, o Remy, que veio hoje, é contador, a Júlia é produtora cultural, então vamos seguir essas pessoas também, quem sabe também contratá-las, né, para trabalhos e por aí vai. Tá bom? Tem um post que eu fiz no meu Instagram outro dia também colaborativo. Quem quiser também botar lá os seus endereços, isso pode ser uma forma da gente estar compartilhando. Tá certo? Um beijo grande. Obrigada, gente. Bom dia, bom final de semana chuvoso. Um abraço. Tchau, Tchau, Dani. tchau, gente. Valeu.